A gente abre a edição de hoje com a repercussão da fala do presidente Lula durante um evento da União Nacional dos Estudantes em Brasília. Sem mencionar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, o petista disse que nos últimos 4 anos o Brasil conheceu o fascismo e o nazismo. Vamos ouvir. E eu voltei não porque eu quis voltar, eu voltei porque vocês voltaram junto para a gente recuperar esse país, recuperar a democracia e recuperar a qualidade de vida do nosso povo. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. E eu espero que a gente tenha aprendido uma lição. A lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual ela. Bom, já estou aqui com os nossos debatedores. Boa tarde, Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou começar pelo Zé. Você acredita que essa declaração do presidente Lula, citando nazismo e fascismo, pode acentuar ainda mais a polarização instalada no Brasil entre direita e esquerda, Zé? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu não acredito. Eu acho que não é de hoje que há uma referência a correntes como o fascismo, para rotular um extremismo de direita. Da mesma forma que muitas vezes nós vemos referir-se a todas as esquerdas como comunistas. Há uma diferença, todavia. O conceito de comunismo, a meu ver, ele é muito mais definido historicamente, até pelas obras que ensejaram a sua produção naquele campo que nós chamamos do socialismo científico, que foi uma grande virada feita na compreensão dessa matéria por Karl Marx e Engels, apontando, portanto, um conteúdo mais definido para a expressão comunismo, o que fez com que as esquerdas diferenciassem o socialismo do comunismo, sendo aí uma generalização, muitas vezes feita, completamente equivocada. Já a expressão fascismo, ela não tem essa identidade linguística atestada por aqueles que são estudiosos. Há gente que entende que o nazismo seria uma espécie da corrente maior chamada fascismo. Há quem entende que fascismo seria diferente de nazismo. E há quem entenda que, recentemente, o neoliberalismo fundiu-se com uma visão autoritária que é fundamentalmente não totalitária como era o fascismo na origem, mas liberal na economia, mas do ponto de vista do conservadorismo e da ação repressiva, particularmente na área de segurança pública, qualificaria o que se chama de neofascismo. Há, inclusive, vários livros escritos, Fascismo à Brasileira, para rotular esse período que nós vivemos de contestação da democracia, de afirmação autoritária da defesa de um Estado que violentasse as nossas instituições afirmadas na Constituição de 88. Então, portanto, o que Luiz Inácio Lula da Silva falou nada mais é do que uma referência comum, habitualmente utilizada e, significativamente, se alguém quiser aprofundar essa reflexão, vai encontrar base teórica, inclusive, para afirmar que o movimento extremista brasileiro vivenciado nos últimos anos tem um componente neofascista, ou seja, um componente que não é daquele fascismo clássico, porque o fascismo clássico ele apontava para o totalitarismo, enquanto que hoje o chamado neofascismo ele incorpora uma visão econômica neoliberal, mas fica afirmando a dimensão autoritária do Estado. Ou seja, é uma situação nova vivenciada no século XXI, que, repito, alguns chamam de neofascismo. E outros, analisando especificamente o que aconteceu nos últimos anos, escrevem sobre um fascismo à brasileira. Não há por que isso vá acirrar nada do que já não esteja acirrado no Brasil, Luciana. Muito bem, o Zé Eduardo Cardoso trouxe aí um conteúdo teórico. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para o Caio Coppola. Você acredita que essa declaração do presidente Lula, citando o fascismo e o nazismo, pode acentuar ainda mais a polarização instalada no Brasil entre direita e esquerda, Caio? Bom, vamos retomar o que falou o Lula da Silva, então. Boa tarde para você, boa tarde, Zé, boa tarde à nossa audiência. Eu voltei, Lula da Silva, porque vocês votaram para recuperarmos nosso país e a democracia. Há pouquíssimo tempo vocês conheceram o que é o fascismo e o nazismo. Portanto, ele associa a sua oposição às características fascistas e nazistas.
E o nazismo, a gente sabe, foi a mais abjeta a ideologia política, né, com a qual o mundo já flertou, que teve como consequência aí dezenas de milhões de mortos. Não há como negar que isso é o tipo de discurso divisivo que simplesmente acirra, né, disputas político-ideológicas, porque você simplesmente está colocando o outro lado como se fosse a verdadeira representação do mal e de tudo de pior que já foi experimentado pela humanidade. Então, nesse ponto, eu discordo totalmente da interpretação do Zé. Em outras ocasiões, Lula também já se manifestou sobre o nazismo, né? Folha de São Paulo, abril de 1994. Lula declarou admirar Hitler e Khomeini. Elogios feitos por Luiz Inácio Lula da Silva a Adolf Hitler e ao Ayatollah Khomeini são uma das preocupações do comando da campanha presidencial do PT, campanha na qual Lula foi derrotado, né, por Fernando Henrique Cardoso. Lula declarou admiração pelos dois tiranos no início da sua carreira política. Em julho de 1979, quando era presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista e articulava a criação do PT, Lula deu uma entrevista à revista Playboy na qual citou os dois líderes como duas figuras políticas pelas quais ele nutria admiração. Estou citando aqui tudo entre aspas. O então sindicalista elogiou a disposição, a força e a dedicação de Hitler e afirmou, abre aspas, Lula da Silva, entrevista, o Hitler tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. A lista de figuras admiradas por Lula em 1979 incluía ainda Che Guevara, Fidel Castro e Mao Tse-tung, esse último responsável por dezenas de milhões de mortes na China. Segue a reportagem da Folha de São Paulo. Ele afirmou que não era coincidência o fato de todos eles terem lutado para derrubar governos. Bom, o desconhecimento de Lula sobre o que foi o nazismo explica, né, a aberração dessa última declaração dele a respeito do tema. Mas ele simplesmente pega carona em muito do que a imprensa nacional promoveu, especialmente no ano de eleição. Foi uma verdadeira campanha de difamação, não apenas contra o ex-presidente da República, mas também contra seus apoiadores e, inclusive, seus eleitores. Uma capa da revista Isto É, de 15 de outubro de 2021, estampava uma foto de Jair Bolsonaro e, para fazer a referência imagética do bigode característico de Hitler, escrevia a palavra genocida. Sim. E tinha ainda como título As práticas abomináveis do mercador da morte. Então, esse é o nível do debate público. Eu posso trazer aqui vários outros exemplos e, no final das contas, pessoal, o que a gente está fazendo é relativizando e banalizando, né, um dos períodos mais trevosos da humanidade, que convida a uma reflexão muito mais profunda do que utilizar aí o sofrimento de milhões de pessoas, utilizar da imagem do Holocausto para fazer palanque político, né? Lula foi muito baixo na sua declaração. Muito bem. Como a gente viu, o presidente não citou diretamente Jair Bolsonaro, mas construiu uma frase que é uma crítica muito nítida à extrema-direita no país e ao movimento que chamamos hoje de bolsonarismo. Dito isso, eu vou perguntar: Lula subiu o tom contra o bolsonarismo e, consequentemente, contra Jair Bolsonaro em discurso? Zé Eduardo. Eu acho que é a crítica que sempre é feita. Eu acho até curiosa uma colocação do Caio Pesce, ressuscitando uma declaração de Lula de 43 anos atrás, em que ele não defende a ideologia dos líderes que ele mencionou, mas apenas fala da perseverança, da firmeza dele. Isso não é o caso. Nós estamos discutindo se ele falou de... Primeiro que ele não falou só de nazismo, ele falou de fascismo. E há muitos que estabelecem, como eu disse, uma diferença entre isso. No fascismo, nós não tivemos a ideologia racista acentuada como houve no fascismo. Há alguns autores até que acham que essa é a diferença, não é? Mas muitos chegam a dizer que o nazismo seria uma espécie de fascismo. É uma grande discussão que você coloca, mas é inegável, absolutamente inegável, que hoje existem escritos, análises, livros, artigos, basta dar um Google que vocês acharão de como se identifica frequentemente o extremismo de direita no Brasil com componentes fascistas. Há alguns estudiosos que discordam disso, porque entendem que o fascismo ele exige uma dimensão totalitária que a corrente chamada bolsonarismo não tinha.
Por isso, alguns desenvolvem a visão do neofascismo, que eu há pouco falei. Eu não estou vendo nenhuma. É uma referência teórica que está. Basta apenas ir às livrarias, comprar os livros, ler os artigos, para se verificar. Eu posso até discordar, alguém pode dizer, não, mas eu não acho que isso é fascismo. Há muitos, inclusive, pensadores de esquerda que discordam que Bolsonaro seja um fascista, né? Há alguns até que chegam a falar que ele seria um fascismo à brasileira, né? Tem vários livros chamados Fascismo à Brasileira, inclusive remontando ao integralismo no Brasil, foi um movimento muito forte de extrema-direita. Isso é base teórica assentada. Então, assim, sinceramente, eu não estou vendo razão para nós dizermos, olha, que heresia o Luiz Inácio Lula da Silva falou. Eu posso discordar do que ele falou. Agora, que existem autores, estudos, livros em profusão, é só dar um Google que você vai encontrar essa identificação do bolsonarismo com, segundo alguns, com o fascismo. Aliás, é importante fazer uma distinção. Quando se fala em bolsonarismo, não se fala em todos que votaram em Jair Bolsonaro. Como também quando se fala de lulismo, não se fala em todos que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva. O bolsonarismo é a corrente que decorre da visão de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro tem uma visão historicamente conhecida em todo o Brasil, desde que era deputado. Ele defendia a ditadura militar, ele defendia a tortura, ele defende o armamento, ele defende a violência como uma forma de repressão social. E, sim, tudo aquilo que os autores mais modernos e que não veem na sua visão o fascismo clássico chamam de neofascismo. Agora, o neofascismo é fascismo. Ou seja, é uma modulação modernizante que agregou o neoliberalismo, que também é liberalismo, numa nova feição teórica. Portanto, concluindo, Luciano, não há nenhuma heresia nessa afirmação. Isso se fala em universidades, se fala em exposições, em palestras. Repito, pode-se discordar, mas heresia não me parece que existe. Muito bem, Caio. Lula subiu o tom contra o bolsonarismo e, consequentemente, contra Jair Bolsonaro em discurso? Olha, você sabe que, ouvindo o Zé Eduardo Cardoso falar que existe uma base teórica, entre aspas, uma base teórica assentada, né, sobre o período recente da política nacional e que ela poderia ser equivalente ao fascismo, ao neofascismo e ao nazismo e que há uma profusão, né, de estudos publicados a respeito, me lembrou daquela frase do Nelson Rodrigues, né, de que os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. É de uma idiotice flagrante comparar o nazismo e as consequências do nazismo com qualquer momento político que o Brasil tenha vivido nos últimos anos. Ora, onde o componente elementar do nazismo é o quê? A supremacia. A alegação de uma supremacia, de uma raça sobre a outra. Onde se verificou isso no Brasil? O elemento fundamental do fascismo é a perseguição a pensamento divergente. Onde se verificou a perseguição à minoria, seja ela física ou jurídica no Brasil nos últimos tempos? Onde houve cerceamento de liberdades individuais? O único grupo político que promove cerceamento de liberdades individuais no Brasil é a esquerda, que defende o PL das fake news, que defendeu as restrições às liberdades individuais naquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Aliás, para quem não sabe, né, a gente fala muito no nazismo, né, a sigla em alemão é NSDAP, né, que significa National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Porque bebia justamente no gigantismo do Estado, teorizado pelo socialismo, que você faz esse regime no qual as pessoas servem ao Estado. E da inspiração fascista, né? Tudo no Estado, como preconizava Mussolini, você coloca esse componente da supremacia. Vou ler de novo para vocês, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse era o nome do partido nazista, né? E como eu disse, o Lula, ele sobe o tom, ele não era a pessoa que era o representante da democracia, que tolera a divergência. Como falar em tolerância quando você chama o outro lado de assassino? Quando você chama o outro lado de genocida? E não é só o Lula não, é toda a imprensa. Eu citei aqui a revista Isto É, mas tem vários outros influenciadores.
O Ricardo Noblat mesmo, que é ex-Globo, ex-Veja, ele publica um tweet com a legenda crime continuado. Nele, Bolsonaro transforma uma cruz, que é o símbolo da saúde, numa suástica. E você tem, inclusive, jornalistas da comunidade judaica, o Ricardo Kertzmann, né? Você tem gente de ascendência judaica, o Hélio Schwartzman. Visitem, vejam os textos que foram publicados. O Hélio Schwartzman publicou Bolsonaro e os judeus, alertando para o totalitarismo no Brasil. O Ricardo Kertzmann falou o seguinte: ao equiparar Bolsonaro a Hitler, revista chama as coisas pelo nome que tem. Né? O Rui Castro, na Folha de São Paulo, vai mais longe, porque ele diz o seguinte: como não há mais possibilidade de um apoiador de Bolsonaro ser um democrata, as eleições dirão exatamente quantos brasileiros ergueram o braço dentro da urna. Ou seja, uma referência àquele gesto nazista do Sieg Heil. Sieg Heil. Então, percebam a loucura, né, que está no debate público, em que a esquerda demoniza, vilaniza, né, a direita, sem qualquer base fática, fazendo uma comparação, né, entre esse ideário político e as coisas mais asquerosas que a humanidade já viu. E isso, obviamente, é o quê? É destilar ódio. Que é um discurso de ódio mais claro que esse, que é comparar quem pensa diferente de você com assassinos em massa, com genocidas, aí genocidas de verdade, porque a gente sabe que, né, chamar o ex-presidente de genocida não tem base jurídica nenhuma. Então, a loucura da coisa está nisso. E aí você vê o presidente da República encampando esse tipo de discurso, logo ele que tem uma coleção de frases infelizes sobre regimes totalitários, logo ele que literalmente apoia ditaduras pelo mundo, aquelas, né, que estão alinhadas ao seu espectro político, como a de Nicolás Maduro, né, como a de Daniel Ortega, como era a de Fidel Castro. Então, assim, é uma tristeza ver o estado das coisas no Brasil. Sim, e ter na presidência da República alguém que faz esse tipo de comparação. A gente passou um pouquinho do tempo, quero ouvir o contraponto do Zé e depois um pouquinho só do Caio mais e a gente vai seguir. Bom, o Caio questionou a base teórica de referir. Eu apenas pego o que eu tenho aqui em mãos nesse momento, Caio. Sugiro que você dê uma olhadinha no livro Fascismo Brasileiro e o Brasil Inteiro Outras Vertentes, de Rudá Ritchie. O Fascismo Brasileiro, análise do discurso de Jair Messias Bolsonaro. Fascismo tropical, uma cibercartografia das novíssimas direitas brasileiras. Isso é uma infinidade de livros. Pode discordar da teoria. Você pode ver que ela é enviesada, que é errada, perfeita. Agora, há uma teoria que fala, que afirma que Jair Bolsonaro e bolsonaristas seguiam uma corrente neofascista. É um direito do Lula achar isso. Veja, como é direito você ter também não achar. Nós não podemos querer impor a nossa ideia ao outro. O que as pessoas não pensam erradas, são inevitáveis, devem ser condenadas. Não. As pessoas têm direito de fazer a sua formulação, não é verdade? Lula tem direito de fazer a dele, você tem direito de fazer a sua. Não é uma democracia, não é isso que nós defendemos, porque tem que ser execrado. Porque utilizado uma base teórica de referência bastante consolidada, que eu acabei de mencionar, e apenas 3 horas, há muitas outras. Isso nos artigos, na ciência política, centenas desses. Outro ponto, Caio, a referência ao socialismo no Partido Nacional Socialista, por favor, vamos pegar a história e ver o que explicou isso. É um partido que nasce como uma contraposição ao comunismo e se utiliza para atrair as massas trabalhadoras da expressão socialista, embora tendo uma feição de extrema-direita. Você poderia ter utilizado, mas o Benito Mussolini, no passado, era de esquerda. É verdade, ele surge de uma luta de esquerda e migra para a direita e para o extremismo. Como também eu tenho vários países de governos fascistas que não tinham incorporado o nazismo na perspectiva da discriminação de raça. Você poderia, em tese, discutir se era fascista o governo de Generalíssimo Franco, você poderia discutir se era fascista o governo de Salazar, você poderia fazer várias discussões. Tá? Então, não tem porquê. Vamos ter um embasamento um pouco teórico e respeitar os pensamentos divergentes. Eu respeito mais os pensamentos. Você acha que não é fascismo? Respeito. Agora, o direito de achar tem base teórica para isso, não está sendo minimamente leviano ao fazer referência em estudos científicos sérios a respeito dessa matéria. Sim. Caio. Eu ia falar o Hitler, olha só. Rapidamente, tá, Caio? Lula foi muito claro. Vocês conheceram o que é o nazismo. Por favor, Zé, trace um paralelo entre o último quadriênio democrático de um governo eleito que não perseguiu minorias, qualquer paralelo, qualquer que exista, entre o governo Jair Bolsonaro e o governo de Adolf Hitler. Por favor,
Faça esse favor para a nossa audiência, para mostrar o que de nazista tem em Jair Bolsonaro. E eu não acho simplesmente que todas essas obras que você citou são enviesadas. Eu acho que elas são idiotas e, acima de tudo, eu acho, e é meu direito também achar, eu acho que elas são desrespeitosas. Desrespeitosas com 6 milhões de vidas que foram perdidas no Holocausto. Desrespeitosas com as dezenas de milhares de soldados que deram a vida para lutar contra essa visão totalitária de mundo, né? Nada disso verificado no Brasil. A comparação é absurda. Inclusive, é um termo da retórica, o reductio ad Hitlerum, que é esse emburrecimento do debate público, fazendo comparações com Hitler. E por que isso? Porque isso é uma ferramenta de manipulação de massa. Você vai comparar o seu oponente ou, enfim, quem você quer detratar com o que houve de pior na humanidade. E é exatamente a isso que essas matérias que eu li e esses estudos que você citou se prestam. Não dá para comparar o que aconteceu na Alemanha com perseguição ativa de minorias pelo Estado, né? Com legislação discriminatória, com, enfim, toda a sorte de política incitando violência. O que isso tem a ver com o que aconteceu no Brasil? É uma loucura. E aí vem o presidente da República falando que vocês conheceram o nazismo. Não tem o menor cabimento. Sim. O menor cabimento. Caio, você me quebra, né? Eu falei que a gente ia... Desculpa, Zé. Falei que a gente ia encerrar o debate, aí ele vai e me joga um monte de pergunta para você. Vou ter que dar esse direito aqui ao Zé rapidamente, tá, Zé? Por favor. Rapidissimamente, eu posso fazer... Veja, uma coisa, fascismo e nazismo. Eu, pessoalmente, vejo uma clara diferença entre as duas correntes, tá? Eu identificaria mais Jair Bolsonaro como fascista do que nazista. Isso não vem ao caso. Subiu ao poder eleito pela Constituição de Weimar, de 1919, e começou a governar com base em situações de exceção. Era exatamente o que Jair Bolsonaro pretendia. Subiu eleito e pretendia criar situações de exceção, quando atacou o Supremo Tribunal Federal, quando jogou a população contra o poder legislativo, quando tomou uma série de medidas que efetivamente desestabilizavam a instituição para permitir dar um golpe de Estado de extrema-direita. Ou seja, os seus correligionários falam em prender um juiz da Suprema Corte. Os seus correligionários falam em fechar o sistema. Basicamente, ele defende armamento e segurança pública com violência, que é, segundo os estudos que você, Zeca, a base do neofascismo. Eu não sou favorável, Luciana, a que se queimem os livros. Sim. Até Mein Kampf de Hitler eu já li. Claro, também sou contra o que fez a China comunista queimando livros. Livros devem ser lidos para serem criticados, não para serem execrados. Muito bem, eu vou encerrar o debate agora e vou deixar uma leitura para os nossos telespectadores, uma leitura isenta disso, que analisa fascismo e nazismo. É um livro bem curtinho, se chama O Fascismo Eterno, do Humberto Eco, e ali você lê, entende um pouquinho do que acontece no mundo e tira suas próprias conclusões.